Mas agora é segunda-feira, eu estava já com saudade de vocês. Aí eu falei, antes de começar uma reunião, a gente vai começar uma reunião, né, aqui em casa. Eu falei assim, gente, deixa eu matar a saudade da garota. Porque eu amo segunda-feira, né, eu sempre converso com vocês dia de segunda-feira, quando eu tenho tempo. E eu amo segunda-feira, principalmente quando é finzinho de mês. Gosto tanto no início, mas finzinho de mês também, porque é quando a gente começa a refletir sobre o mês que passou e começa a colocar em pauta as metas do próximo mês. Eu sempre gosto de conversar sobre isso com vocês, né? Sobre metas, sobre planejamento. E é um dos stories que eu faço que vocês mais gostam de ouvir, que eu acho que vocês mais se identificam, que vocês mais têm curiosidade quando vocês falam comigo pessoalmente. Ai, gente. Enfim, quando vocês me encontram pessoalmente, é quando vocês mais me perguntam dicas sobre isso, dicas sobre organização, principalmente sobre organização. E aí eu parto de um princípio, assim, que foi o que me ajudou. Meta. Primeira escolha. O que mais me complica é que minha cabeça é muito criativa, então eu tenho metas demais. E aí me atrapalha na ação. Então, assim, escolha 3 metas que você queira muito. E a segunda maior dica é ação. Comece a colocar essas metas em ação. Por isso que semana passada eu tive aquela reunião o dia inteiro com a Sabrina, que não é mais coach, eu já passei do processo do coach. E agora ela me instrui, né? Porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muita dificuldade de pôr em ação. E ela me deu dicas valiosíssimas pra pôr em ação. E eu vou começar essa semana. E eu evoluí em muita coisa. E agora é muito engraçado, porque o que a gente conversou, antes eu não conseguia entender. E não fazia sentido pra mim antes. E agora faz muito sentido. Então, assim, gente, é um processo, não é do dia pra noite. Nada que você queira construir vai ser de um dia pra noite. Então, assim, o importante é você startar. Por isso que eu falo, o poder da ação é muito importante. Porque às vezes a gente fica procrastinando, tem uma ideia e fala, não, eu quero esperar o dia perfeito. É igual aquela dieta que começa segunda-feira. Não, na segunda-feira eu vou conseguir porque aquele dia é o dia perfeito. Não, comece. Porque quando você começa, você já se sente no cenário. Quando você tá no cenário, aquilo começa a ficar familiar. As ideias começam a aparecer, você começa a se encaixar, você começa a se ver naquela situação e tudo vai ficando muito mais claro. Clareza é muito importante. Um exemplo básico. Quando você tem uma meta. Bom, eu tenho uma meta tal. Como eu faço para chegar naquela meta? Você precisa de uma estratégia. Só que às vezes você tá perdida, você não faz ideia de como chegar naquela estratégia. E aí você tem que começar a entrar nesse universo. Você tem que começar a pesquisar pessoas que chegaram naquela meta, se é que essa meta já foi realizada por alguém. E agora eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu na minha vida, e acontece na minha vida, para vocês começarem a semana inspirados do que realmente chegou na minha vida. E eu tive que colocar uma meta e colocar estratégias para fazer acontecer. Boca Rosa Beauty. A partir do momento que chegou a oportunidade de Boca Rosa Beauty nas minhas mãos, eu falei, caraca, é o meu sonho. E eu preciso fazer essa linha de maquiagem ser um sucesso absoluto. Porque tudo que chega pra mim, eu, Bianca, me recuso a entrar nisso sem que seja um sucesso. Só que é desculpa o termo, uma puta responsabilidade. E com uma marca muito grande. Eu falei, tá, agora eu preciso fazer isso ser um sucesso. Vender em todos os lugares, esgotar em todos os lugares. Então eu botei uma meta e comecei a pensar nas estratégias. Eu comecei a pesquisar pessoas que fizeram isso realmente acontecer. Então, essas pessoas viraram a minha fonte de inspiração. E eu comecei a estudar como elas fizeram isso. As minhas inseguranças e só meus amigos e minha família e quem trabalha comigo, da minha equipe, a Paiô, sabe como eu fiquei na época. Mas faz parte do processo, faz parte. Todo mundo que sonha grande tem um risco muito grande. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês nessa segunda-feira, nesse finzinho de mês, nesse início de ano, que ainda tem tanta coisa linda pra acontecer, é o seguinte: sonhe alto, saiba que sonhar alto traz grandes riscos. E se você tiver... Eu sempre falo dos 2 caminhos que a gente tem. Nesse caso, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente acorda e se arrisca pra viver realizado, ou a gente não se arrisca. Os 2 dão muito trabalho, porque viver frustrado também dá muito trabalho, porque é muito ruim. Então, mesmo que seja muito doloroso, mesmo que dê muito medo, mesmo que a gente tenha tentativas frustrantes, que a gente escolha sempre acordar e se realizar, mesmo que a gente tenha a cabeça de maluco, mesmo que a gente saia por doido, no final das contas a gente está tentando e a sensação vai ser bem melhor do que se a gente não tivesse tentado. Não é verdade? Então vamos lá. Um beijo, gente. Vou lá para a nossa reunião ali em cima. Daqui a pouco eu volto. Força aí.